Amém. Vamos fazer aqui um resumo daquilo que estudamos anteriormente, capítulo 5, verso 12 de Tiago. Aqui nós estamos abordando um argumento básico de Tiago no capítulo 5, de que o verdadeiro cristianismo é abençoado e também abençoador. Então, considerando tudo aquilo que ele ensinou antes, o cristão vive pela fé. Essa é a tese dele. O crente, ele vive pela fé. Ele vive com base na confiança do Senhor, a qual é confirmada pelo seu fiel testemunho nas relações pessoais. É nesse sentido que as palavras devem ser tão verdadeiras que sirvam de garantia final. Tiago diz no verso 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então, o crente, ele vive pela fé. E ele vive de tal maneira que nas suas relações pessoais, essa fé ela é confirmada, de maneira que não há necessidade de nenhum meio que garanta aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando e aquilo que ele demonstra, obviamente, pela sua fé, no seu próprio testemunho pessoal. Quando uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, ela é convencida pela palavra de sua culpa e condenação diante de Deus. E esse convencimento que o Espírito Santo nos permite ter na presença do Senhor resulta no arrependimento, resulta na nossa confissão de pecados. E é por isso que o próprio Espírito nos conduz até a pessoa do Senhor Jesus Cristo, diante do qual nós confessamos a nossa fé nele e por esta fé somos justificados e herdamos a vida eterna. Essa graciosa obra da salvação, ela se torna o princípio de uma nova vida de santificação nesta vida terrena. É isso que Tiago diz no capítulo 1, verso 3, sobre como essa fé, uma vez que nós a temos, Deus usa das provações para que ela seja confirmada e produza também perseverança. Então é totalmente razoável o pensamento de que esta fé é o princípio de uma santificação, de um aperfeiçoamento da nossa fé diante do Senhor, e na qual provas cumprem propósitos divinos, é o que nós lemos versos 2 ao verso 4 aqui do capítulo 1, mas também tentações da carne. Como já vimos, as provas, elas têm propósitos divinos de aperfeiçoar a nossa fé, mas as tentações, elas são de natureza maligna, elas nos induzem a abandonar a fé, abandonar os nossos compromissos e a atender às petições, às cobiças do nosso próprio coração. Então, essas tentações da nossa carne, elas nos pressionam a abandonar a nossa lealdade, a fim de nos tornar amigo do inimigo de Deus. Qual que é o inimigo de Deus? O mundo, como um sistema de vida pecaminoso. O crente, quando ele abandona o seu compromisso com o Senhor, o crente, quando ele deixa ou despreza ou subestima a sua lealdade ao Senhor, ele se apega ao mundo. E o mundo, ele é inimigo de Deus e tornam-se inimigos de Deus todos aqueles que estabelecem pacto ou uma relação de amizade com o próprio mundo. Ao que tudo indica, muitos para os quais Tiago escreveu estavam deixando os seus compromissos como cristãos, desassociando a fé do testemunho. Eles estavam interessados em conhecer, eles estavam interessados nos estudos, mas eles não estavam interessados em viver um compromisso tangível, público, real, verdadeiro, com aquilo que eles acreditavam. Eles estavam vivendo uma falsa religiosidade. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1 que a verdadeira religião é aquela que transforma o discurso de amor, a teoria do amor, em ações práticas, especialmente a favor daqueles que são mais vulneráveis, os órfãos e as viúvas. Os órfãos que não tinham seus pais e as viúvas que não tinham seus cônjuges para mantê-las nas suas necessidades. Então, estas categorias sociais eram as categorias sociais mais vulneráveis. E a prática do amor era que demonstrava ou evidenciava a fé verdadeira. E a fé verdadeira, como nós já vimos aqui, é aquela que demonstra, não apenas declara, um amor supremo a Deus e um amor ao próximo como a si mesmo. Então, como eu posso amar a Deus se eu sou capaz de desprezar o meu próximo nas suas necessidades, padecendo nas suas necessidades? É por isso que Tiago está dizendo que a verdadeira religião, não como um sistema de crenças apenas, não como uma organização, não como uma institucional religiosa apenas, mas
a evidência de um amor e de uma confiança a Deus, a ponto de evidenciar essa confiança nas relações horizontais. Então, ao que tudo indica, muitos cristãos estavam padecendo na fé, desassociando a fé do testemunho diante do Senhor. Também sendo infiéis ao estabelecer amizade com o mundo. Tiago diz no capítulo 4, infiéis. Ele faz uma dura acusação àqueles crentes que estavam já namorando, já estavam flertando com o mundo como um sistema pecaminoso. Então, ao mesmo tempo que eles declaravam fé em Deus e acreditavam em Deus de fato, eles nas suas relações, eles não estavam demonstrando lealdade para com essa fé. E também no capítulo 4, verso 16, estavam desprezando a vontade de Deus em seus projetos, vivendo como se Deus não existisse. Então eles projetavam o seu futuro, planejavam as suas vidas e não havia qualquer consideração pela vontade de Deus, a ponto de Tiago falar aqui tão claramente, tão fortemente para eles as seguintes palavras. Em vez disso, verso 15, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Por que ela é maligna? Porque ela está negando a Deus. Ela está negando a vontade de Deus, está desprezando a vontade daquele que nos criou e é Senhor da nossa vida. Então, tudo isso indica, descreve a realidade de muitos crentes para os quais Tiago está escrevendo como uma realidade de uma espiritualidade esvaziada de prática, de compromisso, de lealdade, de fidelidade, de lealdade ao Senhor. Eram o que nós podemos dizer hoje mais popularmente, crentes mundanos. Tinham um pé na igreja e um pé no mundo. Ou seja, eles estavam associando o que é puro, a confiança em Deus, né? a sua fé em Deus, eles declaravam isso, mas na vida prática eles estavam vivendo como se essa fé estivesse verdadeiramente morta. Neste contexto havia dentro da igreja, entre os próprios irmãos, aqueles que desprezavam, aqueles que oprimiam, aqueles que faziam duras acusações e aqueles que sofriam por causa disso. Os oprimidos, razão porque os ricos e poderosos foram severamente exortados e os mais vulneráveis a exercerem paciência, não se precipitando nas palavras, porque quando nós estamos sob pressão, é natural que nós ofereçamos às vezes reações impensadas, depois temos que nos arrepender delas. Quando nossa cabeça esfria e nós começamos a meditar melhor naquilo que nós falamos, naquilo que nós fizemos, aí temos que nos arrepender. Então, este era o cenário. Não bastando as provas da fé, haviam também as seduções do pecado dos seus próprios corações. E o mundo era o campo onde essas seduções, esses desejos perniciosos, poderiam ser saciados. Os crentes estavam buscando no mundo o que deveriam buscar aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Então eles, dentro da igreja, estavam adotando comportamentos inadequados para um cristão. E uns estavam oprimindo e outros estavam sofrendo e sob o risco de oferecer também reações desapropriadas ou inadequadas. Então a vida destes mais vulneráveis deveria ser uma vida honesta e direta, a ponto de ninguém suspeitar de suas verdadeiras palavras e condutas. Eles não podiam viver um cristianismo sob suspeita. Eles não poderiam ter um testemunho repreensível, duvidoso. Eles tinham que ter um comportamento cristão sólido, a ponto de ninguém duvidar do seu compromisso, de maneira que a sua palavra sim seja sim, e a sua palavra não seja não. Ou seja, o compromisso deles tinha que ser um compromisso real, associando fé com obras, para que ninguém colocasse sob suspeita suas palavras e suas condutas. Seu compromisso deveria ser firme, perseverante, cheio de esperança. O que passasse disso, como disse Jesus, procederia do mal pelo caráter do engano, quando o sim esconde o não, e quando o não, esconde o sim. Você diz sim e você pratica o não. Você diz não e faz o sim.
isso tem caráter de engano, por isso que procede do maligno. É o que Tiago diz no verso 17, aquele que sabe que deve fazer o bem, que bem é este? A instrução da palavra de Deus, o dever de obedecer à palavra de Deus, você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, você fala que crê, você fala que é crente em Jesus, que você é seguidor de Jesus, mas a maneira como você vive nega isso, ou seja, está dizendo sim, está vivendo o não. Então, isso não procede, isso não caracteriza a verdadeira realidade do cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é aquele que é guiado pela verdade da Escritura, ele é guiado pelas instruções da palavra de Deus e leva o homem a viver em conformidade com essas verdades. Vamos ler a passagem de hoje. Eu estou dividindo em duas partes. Nós leremos aqui a passagem do verso 13 até o verso 20, mas nós leremos a primeira parte. Vamos ver o que Tiago está falando nessa primeira parte e depois na segunda parte, verso 19 e verso 20. Então, primeiramente, verso de 13 ao verso 18. Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Como já avaliamos aqui, Tiago está reconsiderando ou repensando, ou ele está meditando no sermão de Jesus lá no monte, na Galileia. Sermão esse que está registrado em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. E nós identificamos na epístola de Tiago pelo menos 12 ensinos de Jesus no sermão do monte que Tiago está resgatando. E este aqui certamente é o 11º de 12 desses ensinos de Jesus lá. É o ensino sobre a oração. Mateus capítulo 6, versos 9 ao verso 15, Jesus ensina sobre a confiança de orar. Quando orar, ore ao Pai. Por que ao Pai? Porque Ele é a fonte da resposta. Toda oração que Jesus está ensinando ali, ela está fundamentada nessa sentença. Quando você orar, ore ao Pai. Porque o Pai é a sede do poder. Tem alguns que falam que a oração tem poder, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a oração tem poder. Eu acredito que quem tem poder é o Senhor. A minha oração não tem poder nenhum. A minha oração é a súplica de uma pessoa que não tem mérito algum e que carece desesperadamente da misericórdia do Senhor. Quem tem poder é Deus. E Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, falem com Ele, porque Ele tem a chave da porta. É Ele quem tem a lâmpada para iluminar o caminho. É Ele quem tem o consolo para aqueles que estão aflitos. É Ele quem tem a capacidade de mover circunstâncias e alterar leis. Ele é a fonte. Então, Jesus ensina a confiar naquele a quem nós buscamos através da oração. Ele diz, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas
ofensas. É interessante que nessa passagem de Tiago, ele está enfatizando a importância da oração na vida de um cristão, certo? Mas também ele está demonstrando a confiança, a partir do verso 17 e verso 18, que nós precisamos ter quando nós oramos. E aí ele dá o exemplo de Elias. Então, este ensino de Tiago aqui, ele está relacionado com, certamente, aquilo que Jesus ensinou anteriormente. Então, desde o início do capítulo 5, Tiago apelou aos cristãos para que fossem perseverantes nas provações e tentações. Então, na paciência, esses que estavam sendo oprimidos e maltratados por aqueles que se sentiam muito confiantes a ponto de humilhar os seus irmãos e desconsiderar Deus os seus projetos, Tiago está dizendo, vocês precisam ter paciência quando estiverem sofrendo injustiças, verso 1 ao verso 11. Capítulo 5, estudo anterior que nós vimos no verso 12, ele afirma a necessidade dos crentes serem firmes no compromisso de fé. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Ou seja, mantenham o compromisso com aquilo que vocês declaram crer. Se vocês creem, vivam em conformidade com o que vocês creem. Se vocês não creem, assumam isto. Assumam isso, você não crê, então não fica dando mau testemunho como se fosse um cristão pelas suas palavras. Se você não crê, se você não quer compromisso com Deus, assuma o seu descompromisso. Pior seria você dizer não, você não crê, mas vive debaixo ou atrás de uma religiosidade cristã, dando mau testemunho por aí, porque não é possível demonstrar compromisso por muito tempo. E aqui, versos 13 ao verso 18, Tiago vai ensinar sobre as orações uns pelos outros, como que nós podemos perseverar em meio às provas, como nós podemos resistir às tentações. Tiago está dizendo, meus irmãos, é necessário que vocês percebam, reconheçam a importância das orações uns pelos outros, e termina mostrando que a reconciliação dos desviados é um outro esforço que a igreja precisa ter. Não é apenas orar, mas é colocar o pé na estrada, é atravessar a rua, é pegar o telefone, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Não é apenas orar, mas também fazer um esforço além em busca daqueles que estão desviados da verdade. Veremos esses dois pontos aqui. O sofrimento de um afeta a saúde de todos os demais, pois mesmo que estes estejam saudáveis, estes demais, bom, eu sei que o teu irmão que está passando por um problema lá, agora eu estou bem, eu com Deus estou ótimo, né? Estou em comunhão com o Senhor, estou muito animado. Pois bem, a realidade é que mesmo que estes verdadeiramente estejam se sentindo bem, e realmente estejam bem na comunhão com o Senhor, assíduos nos trabalhos divinos, nos cultos públicos, na realidade, pensando na perspectiva de corpo, eles não estão bem. Eles não estão bem porque a sua unidade é em Cristo. É em Cristo e não no bem-estar de cada indivíduo. Então, como corpo, quando um pé adoece, o corpo todo padece, sofre os efeitos. Quando a sua cabeça está doendo, o seu pé não está doendo, mas quando a sua cabeça está doendo, você faz com que suas mãos, seus pés e todo o seu corpo fique quieto. Você não quer fazer muita atividade. O corpo inteiro sofre os resultados de um membro, de uma parte do corpo que está enferma. Então, mesmo que você, sendo mão, esteja bem, mas se o seu irmão não está bem, na perspectiva de corpo, o corpo não está bem, o corpo está doente. É isso que Tiago tem em mente aqui, e isso é evidente na sua teologia, desde o início da epístola, desde o capítulo 1. Por essa razão ele destacou tanto as responsabilidades individuais, quanto também os seus efeitos na coletividade da igreja. E o capítulo 5, ele é especial. Ele enfatiza muito sobre essas questões de como a nossa responsabilidade pessoal, ela afeta a responsabilidade nossa como igreja. Então, versos 13 ao verso 18, perseverantes nas orações uns pelos outros. É assim, meus irmãos, como aquilo que ele começa a tratar desde o capítulo 1, que nós suportamos as provas da fé, que nós superamos, driblamos, vencemos as tentações da nossa carne. É orando também uns pelos outros.
orando pelos nossos irmãos. E é tão importante nós estarmos participando de um pequeno grupo. Aqui na nossa igreja nós temos o ministério de pequenos grupos. Uma coisa é você vir para o culto, uma igreja grande, você se envolve ali na multidão, ninguém te conhece, você não conhece ninguém, você tem um momento de contemplação, de adoração, de exultação, de louvor, de orações, você ouve a palavra, você com Deus está alimentado, está fortalecido, mas você com seu irmão continua distante. Continua distante. Daí a importância de nós termos contato uns com os outros, porque se você observar, principalmente no Novo Testamento, você vê os autores enfatizando o tempo todo essa relação de uns com os outros, uns com os outros. E aqui é uma dessas evidências de que a realidade da igreja terrena é uma realidade de pessoas que se relacionam, que convivem juntos, que andam juntos, e que nesta experiência relacional oram uns pelos outros, e é nessa experiência de orar uns pelos outros também que nós conseguimos avançar na vida cristã, superando as provas e tentações contra a fé. Talvez um dos maiores sinais de fraqueza na igreja hoje esteja na prática da oração intercessória e na oração de gratidão. Já parou para observar se você, na sua oração, dedica muito tempo agradecendo a Deus? Talvez, se você parar para observar a sua experiência da oração, você gasta mais tempo orando pelas suas necessidades do que oferecendo ações de graças e orando pelas necessidades dos outros. E mesmo através da oração, nós mostramos a deficiência da nossa fé. A oração começa com gratidão, como Jesus ensinou, adorando a Deus, exaltando o Senhor, reconhecendo a sua soberania, a sua vontade, seja feita a tua vontade, já declaramos isso, mesmo que Ele não queira atender às nossas petições, nós estamos reconhecendo que a vontade de Deus é soberana, mas ela também é boa, mesmo que eu não consiga entendê-la, mesmo que eu não consiga aceitá-la tão facilmente, eu não perco a noção de que a vontade de Deus é sempre boa e sempre agradável. É por isso que, independente da resposta que eu venha a ter da parte de Deus às minhas orações, eu já começo adorando, porque a adoração, ela é o fundamento. Adoração a Deus, o reconhecimento de quem Deus é, antes de reconhecer as minhas necessidades e as necessidades dos outros, a oração começa reconhecendo quem Deus é. Pai nosso, que estás nos céus. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é majestoso, Ele é perfeito. Ele não é como os homens, Ele está nos céus, os homens estão na terra. E esse reconhecimento nos orienta na nossa experiência de oração. E Tiago está dizendo que a prática da oração, tanto intercessória como também de ações de graças, deve contornar a vida e a experiência dos cristãos verdadeiros. Mas é muito triste a realidade de que, com certeza, um dos maiores sinais de fraqueza na igreja hoje esteja justamente associada com a oração. Diariamente percebemos ou somos informados das necessidades espirituais e físicas alheias, dos nossos irmãos, do nosso país, do mundo. Basta você ligar a televisão, não precisa muito tempo não, 5 minutos é muito. Você precisa só de 1 minuto para você ligar a televisão, para você ser impactado com inúmeros motivos para você interceder. Inúmeros motivos para você interceder. E somos constantemente cercados de motivos para agradecermos pelas bênçãos que os outros estão recebendo. Não somente nós, não somente nós. Só o fato de termos chegado aqui hoje é um motivo de agradecermos a Deus. Já parou para pensar quantos riscos que Deus te livrou para chegar até aqui? Como nós não assistimos os anjos do Senhor agindo, amando de Deus, sob a ordem do Senhor para nos guardar, nós muitas vezes nem nos damos conta de que o Senhor está nos guardando. A roupa que vestimos, o ar que respiramos, a comida que tomamos todos os dias, o equipamento de tecnologia que nos permite ter contato com pessoas de várias partes do mundo, ouvir a santa palavra do Senhor, são tantos os motivos de ações de graças, tantos os motivos. Então nós estamos sendo cercados constantemente de motivos para agradecermos pelas bênçãos que os outros também estão recebendo. E Jó é um grande exemplo disso. Ele estava orando pelos seus inimigos,
pelos seus amigos, quando Deus lhe abençoou sobremaneira, mais do que tudo que ele tinha antes, Deus deu a ele em dobro. Há muita necessidade de oração a favor dos que estão sofrendo ou doentes, e incontáveis motivos para louvarmos. Não falta oportunidade para que oremos sem cessar, ou seja, de forma perseverante, visto que o sofrimento nos lembra dessa necessidade, e a suficiência, a plenitude, as nossas necessidades supridas são motivos para agradecermos a Deus. Motivos para agradecermos a Deus. Tiago usou uma série de 3 perguntas seguidas de ordens para, de forma clara e objetiva, exortar os cristãos sobre a importância da oração. Primeiro ele pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Direto, sem rodeios, sem muita teologia. Você sabe que tem alguém que está sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Opa, motivo de ações de graças. Envolve oração. Cante louvores. Verso 14, está alguém entre vós doente? Façam oração com óleo. 3 perguntas respondidas de forma objetiva quanto à oração. O sofrimento no verso 13 não é uma referência à doença física. Em vez disso, é um fardo espiritual causado pelas provas ou más escolhas em meio a tentações. A alegria deveria ser celebrada com orações de ações de graças. E os presbíteros, também conhecidos como pastores das igrejas, que atuavam em várias igrejas, deveriam orar pelos doentes, os ungindo com óleo, passando óleo sobre eles. A ênfase que Tiago dá aqui é na importância da oração, como uma arma espiritual, assim como Paulo também descreve em Efésios capítulo 6, e um meio de louvor, em razão das vitórias nos sofrimentos, e é isso que se encaixa perfeitamente ao contexto, segundo tudo que nós já examinamos dessa epístola até aqui. Sua última exortação tem sido causa de muitos debates teológicos, a experiência de ungir, entre aspas, doentes com óleo, e de práticas abusivas em diversas igrejas. Além dos debates teológicos, você vê muito abuso. Eu fui uma vez numa programação de trabalho missionário aqui em Goiânia, numa outra igreja que não era presbiteriana, estava eu e a minha esposa. E aí eu queria participar de um workshop, depois lá da plenária, e aí o workshop que eu queria participar, com aquele preletor que estava ministrando, já estava lotado, e eu não podia participar, então vou ter que ir para um outro workshop, né? E aí eu fui com a minha baixinha para lá, e sentamos ali para participar, tinha vaga, e sentamos para poder participar daquele workshop, que tinha a ver com oração. E já no início a pessoa mostrou lá 3 potinhos com óleos, e foi falar sobre a questão da unção com óleo. E eu me lembro que um dos óleos tinha um rótulo que ela colocou, que era unção do caráter de Cristo. Então a pessoa que estava ensinando, ela queria nos convencer de que se passasse aquele óleo, nós íamos receber o caráter de Cristo. Aí eu dei um tapinha assim na perna da minha esposa: se você quiser ficar aí, pode ficar aí. Levantei, e fui embora. Eu olhei para trás, ela estava atrás de mim. Não dá. Tá muito fora da Bíblia um negócio desse, né? Passar um óleo e você recebe o caráter de Cristo. Tá muito fácil, né? Pecado não existe, a cobiça do coração não existe, né? Então é muita heresia, tem muito abuso nas igrejas em relação a essa prática de passar óleo na cabeça das pessoas, tá? Então nós vamos dedicar maior atenção aqui, observando atentamente o texto da palavra, tá? E o contexto também dessa epístola. É isso que nós vamos observar aqui com um pouco mais de tempo. Então há diversas interpretações sobre este texto. A oração com óleo é suficiente para a cura de doenças, então alguns vão advogar que não precisa de remédios, ir no médico é uma negação da fé e da confiança em Deus, e basta então orar e passar o óleo e está tudo resolvido. Então alguns vão, com base nesse texto, eles vão ensinar isso. Só que, eu imagino que você, como eu, já viu muitas experiências dessas de passar óleo com pessoas enfermas e elas continuarem enfermas. O negócio não funciona assim como se ensina, não. Então, muitos vão dizer que, com base nesse texto, que basta orar e passar o óleo e isso está suficiente. A Igreja Católica Romana, ela usa essa passagem para embasar
principalmente essa passagem, para embasar um sacramento, que é o sacramento da extrema-unção. Então, eles vão à casa, eles vão no hospital, e ali eles fazem um ritual chamado de extrema-unção sobre o enfermo, e sobre o enfermo eles passam óleo, para que de uma maneira especial aquele que está padecendo enfermidade, ele receba o dom divino, né, da cura, receba a solução para a sua enfermidade. Uma outra questão também, uma outra interpretação que é muito comum em cima desse texto, de que a oração, porque veja só, Tiago fala, a oração, diz assim no verso 14, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. Então, oração é um elemento sobre ele, ungindo com óleo. O óleo é um outro elemento. Aí há pessoas que interpretam essa passagem da seguinte maneira: a oração, ela deve ser associada com remédios, e o óleo, que era usado inclusive como o caso de Ezequias, o óleo era usado como o caso da parábola lá de Lucas capítulo 15, que o samaritano usa o óleo sobre os ferimentos. Então o óleo, ele era um meio, um instrumento, uma substância que se colocava sobre ferimentos para fazer uma asepsia sobre o ferimento. Então ele tinha um fim medicinal. Então alguém vai dizer que o óleo aqui, ele representa a ciência farmacêutica. Então você precisa da oração como uma experiência espiritual, mas você também precisa dos medicamentos, você precisa dos médicos. Então as duas coisas precisam dar em conjunto, tanto a oração como também os remédios e os médicos. Todas essas divergências resultam de divergentes interpretações sobre o que Tiago está se referindo aqui a doentes, que a gente foca muito sobre a oração e o óleo, o que essas palavras significam no texto. Mas nós precisamos ir um pouquinho antes e examinar o que Tiago está falando aqui de doente, que é uma outra palavra-chave na passagem que não pode ser ignorada na nossa interpretação. Tudo no texto não sugere que ele se referiu à doença física, e sim a uma doença de natureza espiritual, pelos seguintes motivos. E aqui eu coloco nas minhas pesquisas pelo menos 3 razões, porque eu acredito que Tiago esteja se referindo à doença de ordem espiritual. Primeiramente, a palavra doença, doente, é um verbo, não é um substantivo. Não está se referindo à pessoa doente, um adjetivo, né, uma qualificação do substantivo. Ele está usando um verbo, e esse verbo, ele é composto por 2 palavras, uma partícula a, no grego, que dependendo do contexto, tem um significado de negação, por exemplo, ateus, teos, Deus, a, negação, ateu significa negar Deus. Aqui essa partícula está presente, atenu, ou asteno, é a palavra grega, ele usa a como negação e esteno, que significa fortalecer, é um outro verbo fortalecer. Então, a contra fortalecimento. Qual é o significado etimológico, natural, literal deste verbo? Literalmente significa fraco. Literalmente significa fraco. Embora seja usado nos evangelhos para doenças físicas, a maior parte de suas ocorrências, como em Atos e nas epístolas, se refere a uma enfermidade, a uma fé enfraquecida, a uma conduta cristã imatura. E aí nós temos alguns exemplos em Atos 20, 35, Romanos 6, 19, Romanos 14, verso 1, Paulo diz sobre o débil na fé, ou seja, o fraco na fé, e a palavra que ele usa ali é exatamente essa palavra. 1 Coríntios 8, 9 a 12, fala do fraco também na fé, é a mesma palavra que aparece aqui. Então, não podemos imediatamente olhar na língua portuguesa e dizer se refere a uma doença de ordem física. Calma, porque não é bem isso que Tiago está se referindo aqui. Segundo argumento, este entendimento ele se estende para o verso seguinte. Olha o que diz no verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo. Pastor, como é que o senhor fala que doente não é doente fisicamente, né? Aí você vai no verso 15 e fala do enfermo. Olha que fala de enfermo, a nossa mente está tão viciada a associar enfermidade com questões físicas, que a gente não consegue parar e pensar que existe também enfermidade emocional, enfermidade de ordem espiritual, em relação a crenças.
Existem várias enfermidades relacionais, enfermidades emocionais criam enfermidades relacionais. Então, a enfermidade, ela não está limitada apenas a um foco específico. Ela se amplia também, como nós já vimos aqui. Então, no verso 15, nós encontramos essa palavra, e aqui Tiago usa um outro verbo, o verbo camo, cujo significado literal é exausto. A mesma palavra, o mesmo verbo que nós encontramos em Hebreus capítulo 12, verso 3. Esse verbo aparece lá também. Então ele está falando de uma pessoa fraca, e aí no verso 15 ele fala de alguém que está exausto. Por que ele está fraco? Porque ele está exausto. É como alguém que percorreu uma longa jornada e ele está agora desanimado, ele está enfraquecido, ele está doente, ele está enfermo. Ele não consegue mais ouvir a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Ele não tem mais ânimo e estímulo para obedecer a palavra de Deus. Ele está enfermo na sua alma. Ele cansou de lutar contra as provas, ele cansou de lutar contra a natureza da sua alma, que o inclina para o pecado, e ele está nessa luta, e de repente ele fala: não aguento, eu quero o mundo, eu quero abraçar o mundo. Ele está enfermo, ele está doente, adoeceu, está fraco, né? Está fraco. Terceiro argumento, notemos que ele associou estes dois verbos, asteno e camo, com cometimento. Vamos ver aí, meus irmãos, o que diz na passagem. Verso 15: se houver cometido pecados. Veja a associação que ele faz esses verbos com pecados. Ele faz associação com perdão de pecados, tá? Com cometimento e confissão de pecados, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso está no contexto. Nós não podemos pegar aqui o verso 14 e isolar de tudo que está acontecendo. De todo o contexto da epístola e do seu contexto imediato, Tiago está o tempo todo falando de questões de enfermidade. Verso 12, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Aí você vai para os textos anteriores, irmãos que estavam ricos e poderosos, que estavam usando o seu poder, da sua influência para arrastar crentes nos tribunais, caluniando o nome que sobre eles era invocado. Como esses crentes estavam usando a língua deles, verso 9, para julgar e julgar mal. E Tiago está dizendo: cuidado com as palavras que saem da sua boca, o juiz está às portas. Tudo que Tiago está tratando dentro do escopo de comportamentos cristãos, e muitos estavam enfraquecidos na fé. Aí ele vem e fala de enfermidade doente, a gente fala: não tem nada a ver. Agora Tiago mudou completamente o assunto. Não mudou completamente o assunto. Ele associa esses dois verbos, esteno e camo, com cometimento de pecados, com perdão de pecados, com confissão de pecados, e a má escolha de alguns se desviando da verdade. Lá na frente ele vai dizer no verso 19: se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converte. Veja, tudo está apontando para quê? Crentes enfraquecidos na fé. Crentes enfraquecidos na fé. Seu ensino esclarece que crentes enfraquecidos na fé podem ser restaurados por Deus quando crentes fortalecidos, e aqui no contexto, presbíteros, e também chamado de justo, intercede por eles. Ora, quem está caído, quem que pode levantar aquele que está caído? Aquele que está em pé, aquele que está firme, aquele que está estabelecido. Esse é que tem condições de tomar pelas mãos o que está caído e levantá-lo. Então, aquele que está mais fortalecido na fé, ele tem condições de se aproximar daquele que está enfraquecido na fé e rogar diante de Deus por ele. E a oração do justo, muito pode por sua eficácia, a oração do justo. Faz todo sentido se observarmos os detalhes da própria passagem. Aí nós ignoramos o que o texto está dizendo, pegamos uma vasilhinha lá, um recipiente com óleo, vamos no hospital e lambrecamos o povo doente com óleo. Como eu vi acontecer no Peru alguns anos atrás, uma pessoa completamente equivocada na sua teologia, passando óleo em monumentos que são históricos dos incas na cidade de Cusco, e a polícia teve que abordá-lo lá e foi um péssimo testemunho. Porque má teologia resulta em uma má ortopraxia, comportamento, a conduta, a disciplina, o hábito, a rotina, tudo passa a refletir
má consciência. Abandona a verdade, vive na mentira, vive no engano. Portanto, é muito provável que Tiago não se referiu a acamados, doentes ou enfermos fisicamente, mas aos que se tornaram fracos moral e espiritualmente em meio aos sofrimentos que ele está abordando em toda a epístola. Estes são os que devem pedir ajuda aos presbíteros, pastores da igreja, reconhecendo sua necessidade de restauração espiritual com oração. Porque se você observar, ele diz assim no verso 14: se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Quem que vai pedir ajuda, gente? Ou nós que estamos vendo um irmão enfraquecido, ou o próprio irmão enfraquecido, e vai pedir ajuda àqueles que estão estabelecidos e estão mais firmados na fé, tá? E aí isso se encaixa perfeitamente aquilo que Tiago está dizendo sobre cometimento de pecados para que sejam perdoados e confessar esses pecados. E confessar esses pecados é o que nós na lida pastoral lidamos aqui praticamente todos os dias. Pessoas entram no gabinete, confessam seus pecados. Ela não vai confessar seus pecados publicamente, mas ela tem ali um lugar onde ela pode confiar naquela pessoa, preparada biblicamente, não para expor opiniões pessoais, mas para expor a Escritura e orientar com base nas Escrituras, e ela vai confessar os seus pecados, será orientada biblicamente, e alguém vai orar com ela, alguém vai abraçá-la, alguém vai se compadecer do seu sofrimento e vai rogar pela sua vida diante de Deus. Isso é cristianismo, e todos nós podemos praticar isso, não apenas pastores e presbíteros. Mas aqui Tiago, num contexto de uma igreja que estava dispersa, conforme lemos no capítulo 1, verso 1, os judeus da dispersão, crentes em Cristo Jesus, não tinha líderes preparados em todas as igrejas. Haviam poucos presbíteros que tinham a responsabilidade de transitar em muitas igrejas, exercitando a sua vocação e cuidando dos crentes. Então chamem eles. Era um contexto de perseguição, de frágil estabelecimento da igreja naquele território da chamada hoje Turquia. Então, isso aqui está no contexto. Isso aqui, obviamente, pelo sacerdócio universal dos crentes que nós cremos, nós não somos mediados por homem algum, a não ser pelo homem perfeito chamado Jesus Cristo. Todos nós temos acesso à presença de Deus pela fé em Jesus Cristo para interceder pelos nossos irmãos enfraquecidos na fé. Todos nós. Este entendimento é amparado pelo ensino do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,14, de que os crentes mais fortalecidos exortassem os insubmissos, encorajassem os desanimados, que a palavra desanimado ali, ela pode ser traduzida também como acovardado, ou tímido, uma outra tradução possível, e amparassem os moralmente fracos. A palavra fraco que aparece ali é o mesmo verbo que aparece aqui no texto de Tiago, asteno. A instrução de Tiago foi para que os presbíteros orassem sobre os doentes, entre aspas, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. O verbo ungir é a tradução da palavra grega aleifo, que significa esfregar ou alisar, e não acrio, que é ungir cerimonialmente, a mesma palavra que aparece em Apocalipse 3:18, sobre ungir os olhos para que vejam. Assim, não faz sentido de que Tiago tenha se referido a uma unção cerimonial ou ritual como meio de cura divina para doenças físicas, mas a prática comum de usar o óleo como meio de restaurar a má aparência. A mulher, por exemplo, ungiu os pés de Jesus na casa do fariseu. Jesus entra, o fariseu não ofereceu água para lavar os pés, nem óleo para ungir a cabeça, mas a mulher chamada e descrita pelo texto de Lucas capítulo 7 como pecadora, ela entra, ela derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus e com unguento ela unge os pés de Jesus, e ela não parava de chorar diante dos pés de Jesus. A aparência dos pés de Jesus não estava nada boa, e como eles andavam em terrenos de deserto, peregrinando de cidade em cidade, era comum os pés estarem cobertos de pó. Ao entrar na casa de uma pessoa, era comum mulheres, escravos e crianças, com a bacia de água, num ato de cortesia, limpar os pés dos convidados.
Jesus entra na casa do fariseu, o fariseu não teve o menor cuidado com os pés dele, que estavam com aparência ruim. Então, por que a mulher limpou os pés com as lágrimas e ungiu com unguento? Para melhorar a aparência dos pés de Jesus. Um outro exemplo dado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 6. Quando você jejua, lave o rosto, né, e passe um hidratante. Eles passavam um óleo também na face, que tinha uma utilidade cosmética, para melhorar a aparência, para não demonstrar publicamente que você estava jejuando, porque o jejum enfraquecia. Ao lavar o rosto e passar o óleo, melhorava a aparência daquele que estava jejuando. O ponto de Tiago é que o doente e enfermo moralmente seja revigorado pelo cuidado pastoral dos presbíteros com orações, enquanto o uso do óleo, neste caso específico, seja usado como símbolo ou sinal de consagração a Deus, de compromisso restaurado com a santificação de seus pecados. E aí nós temos referência, porque não podemos nos esquecer, Tiago era um judeu, criado dentro do judaísmo, com tradições e mentalidade toda forjada no judaísmo, e ele estava se escrevendo para quem? Para judeus convertidos. Então, da onde que Tiago tira, e é o único lugar no Novo Testamento que nós temos essa referência de orar ungindo com óleo? É somente aqui em Tiago. Da onde que Tiago tira isso? Aí você vai lá para as leis cerimoniais. Você vai ver Moisés ungindo, por exemplo, Arão, o consagrando para o ministério, ungindo com óleo. E Salmo também, Salmo 45, verso 7, fala também sobre essa questão. Eu separei uma passagem aqui, de Hebreus capítulo 1, verso 9. Diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Você foi convertido, você abandonou o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Tem alguém andando com óleo derramado pelo próprio Deus sobrenaturalmente sobre a cabeça por aí? Ou o óleo é um símbolo de uma marca de alguém que está consagrado ao Senhor? Para o crente cansado, desanimado e angustiado, a restauração é garantida e a oração do justo é eficaz para esse fim, no propósito de Deus aperfeiçoar a fé nas provações e livrar das ciladas das tentações. Que a restauração espiritual não física é clara pelas evidências do próprio texto e contexto de tudo o que Tiago ensinou desde o primeiro capítulo. Se alguém foi reprovado nas provas da fé ou cedeu às tentações, há esperança de perdão e restauração à comunhão. Cura, que ele fala no verso 16 aqui, para que seja curado, né? Ou para que seja aperfeiçoado, restaurado o seu estado perfeito, se confessar os pecados e recorrer à assistência da oração do justo. Tudo isso nos leva ao último argumento de Tiago na sua epístola, que crentes, doentes e enfermos são responsabilidade dos demais membros da igreja. Tem alguém doente? Não ignore. Chame os presbíteros, ofereça cuidado, assistência a esse querido, que se encontram mais fortalecidos, principalmente os presbíteros. E a última parte diz assim, verso 19 e verso 20: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Este é o 12º ensino que Tiago está resgatando dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, que é o ensino de restaurar relacionamentos quebrados. Em Mateus 5, 21 a 26, nós lemos: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está ensinando sobre
relacionamentos quebrados e como lidar com eles. Esse é o último ponto, o último argumento aqui de Tiago, onde ele vai ensinar que nós resistimos às provas e tentações da nossa carne, perseverando na reconciliação dos desviados da verdade. Então aqui, Tiago foca o ensino de que recuperar os que se desviam da verdade reflete a glória da salvação dos perdidos, planejada por Deus, porque os seus pecados são cobertos. Da onde que ele está tirando isso? Salmo 32, verso 1, Salmo 85, verso 2. Também 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, fala sobre o amor cobre multidão de pecados. Em 1 João, nós lemos, capítulo 2, verso 1 ao verso 2, lemos João falando sobre Jesus como o propiciatório, a tampa que cobre aquilo que dentro da arca apontava para o nosso estado de condenação. E ali, sobre a tampa do propiciatório, era derramado o sangue pelo sacerdote. E João está falando que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, é Ele quem nos cobre dos nossos pecados. Ele preferiu concluir sua epístola com palavras de encorajamento àqueles que em meio a sofrimentos ainda estavam em condições de ajudar outros, segundo a sabedoria que Deus lhes havia dado, conforme lemos lá no capítulo 1, verso 5. Se alguém necessita de sabedoria no meio dessas provações, peça a Deus e Ele dá de forma abundante, livre, liberal. E esses, na sabedoria divina, estão em melhores condições para passar pelas provações divinas, pelas provações da fé. Os errantes precisam ser trazidos de volta. Tiago não se referiu à evangelização. Ele não está se referindo aqui à evangelização, mas à cura, que significa aperfeiçoar, restaurar, converter, voltar. Ele está indo por um caminho errado e ele então é convencido a voltar. Isso é converter, porque o cristianismo é abençoado e também abençoador. Eu quero terminar fazendo aqui rápidas considerações. Tiago, pensando agora em toda a epístola, este é o nosso último estudo expositivo dessa epístola. Tiago deu instruções claras sobre como alcançar santidade prática e maturidade espiritual nessa epístola. Suas exortações, elas foram bastante objetivas e visaram esfaquear as consciências. Sei que eu estou usando uma expressão bem forte, né? Mas talvez uma expressão que ilustra bem o que acontece conosco quando nós estudamos a epístola de Tiago, como as suas palavras, elas confrontam a nossa consciência, como elas confrontam o nosso coração, nossas motivações, nossas palavras, como Tiago denuncia as nossas condutas erradas e ao mesmo tempo como ele, inspirado pelo Espírito, está o tempo todo apelando para o arrependimento, para a correção das nossas condutas, para a fé em Jesus Cristo, para a obediência à palavra do Senhor. Então é assim que eu vejo Tiago, como que com uma espada, esfaqueando a nossa consciência a cada frase, a cada capítulo, em toda a sua epístola, com almas de seus amados irmãos judeus. Persevere com confiança, sirva com compaixão, fale com cuidado, submeta-se com humildade e compartilhe a graça que recebeu. É assim que ele termina, cuidando dos nossos irmãos. Nós que recebemos a graça de Deus, vamos compartilhar isso com os nossos irmãos e abençoá-los, tentar ajudá-los nas suas fraquezas, nas suas dúvidas, tentar salvar muitos destes que estão cambaleando nas dúvidas, como diz Judas na sua epístola, no final da sua epístola, tentando salvar alguns que ainda estão na dúvida. Um crente deve ser o que Deus quer que ele seja, fazer o que Deus quer que ele faça, dizer o que Deus quer que ele diga, sentir o que Deus quer que ele sinta e compartilhar o que Deus quer que ele compartilhe. A maturidade espiritual envolve todos os aspectos da vida cristã. Todos os aspectos da vida cristã são tocados pelo Espírito de Deus através dessa epístola. E que Deus fortaleça a nossa fé para vivermos com precisão, o máximo possível, segundo a fé que o Senhor tem nos dado, aquilo que nessa epístola fomos instruídos em todos estes estudos. E que a boa mão do Senhor seja sobre nós para nos abençoar. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por toda essa jornada de estudo dessa tão valiosa epístola de Tiago.
Obrigado pelos momentos de confrontos, pelos estímulos às boas obras. Obrigado pela correção da nossa consciência teológica. Obrigado, Senhor, pela exultação que visitou o nosso coração, nos permitindo contemplar os planos e os projetos misteriosos e grandiosos que o Senhor tem realizado, não apenas na nossa vida, mas na Tua igreja como um todo. A nossa oração é que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo para resistirmos às provações, passando por elas como aqueles que são bem-aventurados porque foram aprovados. E dando-nos, ó Deus, força e confiança cada vez maior na instrução da Tua palavra, para lutarmos e resistirmos com firmeza à cobiça do nosso coração, que nos atrai a abandonar a lealdade para com Teu Filho. Que o Senhor, ó Deus, na Tua misericórdia, perdoe os nossos pecados e se compadeça de cada um de nós. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.